Você se preparou para o culto? Muitas vezes nós pensamos que nos preparar para o culto é pegar a Bíblia, o caderno e a caneta, isso é verdade. Mas também em oração para que Deus fale conosco, fale ao nosso coração, para que seja uma mensagem que nós precisamos. Antes de nós iniciarmos a mensagem, vamos fazer uma oração para que o Senhor esteja conosco nesse momento de ensino. Oremos. Senhor Jesus, nessa noite chuvosa, estamos, Senhor, no Teu lar, na Tua casa, na Tua habitação, Senhor, porque Tu estás entre os irmãos. Deus, eu quero lhe pedir que me dê a capacidade para falar a Tua palavra, a Tua verdade, e nos ajuda, Senhor, a compreendermos as verdades eternas. Eu te peço isso, Pai, pelo poder do Espírito Santo e pelos merecimentos do nome de Jesus. Amém. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Quem está, Irei, você consegue me ouvir bem? Ótimo. Então fico feliz. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse o seguinte: Eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Obrigado. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão tilipices. Essa palavra, tilipices no grego, eu não sei se a minha pronúncia é correta, mas é assim que se lê. Significa opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Neste mundo vocês terão opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ainda me ouvem bem, sim ou não? Sim. Ouve-me bem, Genilson? Graças a Deus. Ah, tá. Oi? Está dando eco, né? Oi, som. Melhorou. Pode deixar assim. Nessa semana, na minha reunião de GA, um dos irmãos, ele nos compartilhou que na semana passada ele visitou um homem mais velho, aparentemente cristão, e que tem uma filha de mais ou menos 20 anos, eles não são da nossa igreja. Aquele homem já vivia na quarta luta contra o câncer. Ele não poderia comer tudo porque ele tinha um câncer no seu estômago, então praticamente ele não tinha mais estômago. A sua filha, dizendo-se cristã, não falava com ele, não tinha um tempo para o ouvir. E ele e um outro irmão que foi o visitar, o maior agradecimento desse senhor é porque tinha alguém para poder conversar. Ele não tinha o apoio da sua filha, a sua mulher tinha o abandonado, e ele não tinha ali nem a sua própria filha, que ele criou para ter ali um relacionamento de conversa. Quando você é jovem, e todos nós, apesar do seu filho achar que você já cresceu, você já nasceu dessa altura, todos nós fomos jovens. E na juventude, nós podemos ter uma paz que eu chamaria uma paz ignorante, uma paz tola. Nós temos uma paz, alguns podem ter uma paz por falta de compreensão que no mundo há aflições e no mundo há sofrimentos. Quando jovens, eles pensam que sofrimento, aflição são coisas apenas que aparecem na televisão, mas nunca na minha família.
E hoje nós vivemos em uma sociedade onde rompeu com os grandes pensadores, rompeu com a grande bagagem histórica e filosófica que construiu a nossa sociedade até aqui. Hoje uma descoberta qualquer é mais importante do que verdades universais que estiveram em todos os povos e que nos trouxe até a sociedade onde nós conhecemos. Se você perguntar a qualquer pessoa jovem de 40 anos para baixo, quem foram os grandes pensadores da nossa história, quem foi Platão, Aristóteles, Alexandre o Magno, Agostinho, ou na Igreja Católica chamaria ele de Santo Agostinho, não sabe falar, não conhece. A nossa sociedade vive uma quebra de conhecimento filosófico e histórico. E grandes perguntas que moveram a sociedade, por exemplo, o porquê do sofrimento, são esquecidas na nossa sociedade hoje em dia. William Shakespeare já escreveu que a cada manhã uma nova mulher se torna viúva, novas crianças se tornam órfãos, novos pais perdem os seus filhos. Essa é a realidade no mundo em que vivemos. Talvez você chegue até os seus 50 anos sem experimentar um sofrimento grande, mas você vai experimentar. Você vai perder pessoas amadas, filhos, pais, amigos, doenças. Essas coisas vão vir. Mas nós vivemos em uma sociedade onde tem uma paz ignorante, onde coisas ruins não acontecem. Se você vê, por exemplo, os adolescentes podem não saber quem foi um desses grandes pensadores que trouxeram verdades universais aonde nós chegamos, mas conhece as principais músicas de 2022. Hoje eu fiz uma pesquisa. Quais são as principais músicas de 2022? As mais tocadas no Brasil. Pela graça de Deus, eu não conhecia nenhuma delas. A primeira se chama Malvadão 3. Dos compositores, se pode chamar compositor, Xamã, Gustá e New Beats. A frase mais conhecida dessa música é Vapo Vapo do Malvadão. Essa é a música mais ouvida em 2022. Provavelmente o seu filho adolescente perto de você conhece. A segunda música mais ouvida, a criatividade também acabou no nosso país. O primeiro é Malvadão 3. O segundo, o 2 e 1 já passou, agora é a Malvada, do compositor chamado Zé Felipe. A terceira música mais ouvida chama 212 ou 212, uma marca de perfume, do Chefim Oficial e do Main Street, onde eles falam que eles estão perfumados de 212. As três músicas falam sobre como o jovem, o adolescente, o homem ou a mulher que são malvados, são, entre aspas, bandidos. Em todas as músicas, diversas mulheres seminuas dançando, que você, ao ouvir a música, você não consegue assistir o clipe inteiro se não contaminar a sua mente. Um clipe de 4 minutos, com 4 linhas de letra. Gente, será que só eu, e olha que eu não sou muito velho, mas será que só eu tenho percebido o fim da cultura brasileira? Quando nós falávamos de música popular brasileira, nós falávamos de Djavan, nós falávamos de Luiz Gonzaga. Agora você escuta Chefim Oficial.
Nós resumimos a nossa cultura em um sucesso sem trabalho, uma vida que produz mais desigualdade e infelicidade para as próximas gerações, sexo sem compromisso, vida despreocupada com os outros, produz nessa geração abortos, produz famílias desfuncionais, sem pai, sem mãe, ou quando, por um vislumbre da glória de Deus, um homem e uma mulher já se juntam, tendo e carregando na bagagem muitas marcas do pecado. E tudo isso é levado por uma sensação que tudo vai ficar bem. Tudo ficará bem. Problemas não acontecem. E hoje o mundo quer te anestesiar para os sofrimentos. Deixa eu te mostrar uma letra de uma música brasileira. E diga-me, por favor, após o culto, se há alguma música hoje em dia com tamanha filosofia, apesar de usar um linguajar comum. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva cair de novo, para mim voltar para o meu sertão. Por favor, se você conhece alguma música brasileira com tamanha filosofia, diga para mim no final, porque eu não achei. Entre as 20 mais ouvidas do Brasil. A nossa cultura vai te incentivar a abraçar uma paz ingênua, que coisas ruins não acontecerão conosco. Até mesmo as igrejas vão lhe incentivar a ter uma paz ingênua, interpretando errado textos bíblicos. Esse tipo de paz, ela vai acabar. É uma paz que não permanece, não prevalece, pois coisas ruins sim vão acontecer. O título da mensagem de hoje é Como ter paz em um mundo de sofrimentos. Como ter paz em um mundo de sofrimentos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo capítulo 91. Se você abriu, por favor, balance a cabeça assim, um sinal positivo. Não. Se você abriu o Salmo 91, diga eu. Se não, diga misericórdia. Salmo 91, abra bem no meio da Bíblia, vai abrir em Salmos. E aí você volta um pouco, ou passa um pouco, vai encontrar o Salmo 91. Eu quero mostrar para você como ter paz em um mundo de sofrimentos. E eu quero mostrar para você que grande parte de nós perdermos a nossa fé na caminhada cristã quando vem um sofrimento é porque interpretamos incorretamente o texto. Pegamos versículos separados e não aplicamos num conjunto completo da Bíblia. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Você pode ler comigo, por favor? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Até aí. O que nós vemos até aqui? Nós vemos metáforas. O que nós vemos? Metáforas. Metáforas de segurança. O Senhor é uma fortaleza. O Senhor é um refúgio. O Senhor, nós estamos sobre a sombra do Onipotente. Nesse momento, sombra pode não fazer nenhum sentido para você, mas quando você está naquele sol de meio-dia, andando ali na Djalma Batista, você pensa, ai, quem me dera uma sombra. Ou quando está chovendo, você dirigindo a sua moto, não vem nenhum viaduto, você fala, quem me dera uma sombra para me abrigar. Deus é representado como um pássaro. Na verdade, como um pássaro mãe, que protege os seus filhos. Isso não tem nada a ver com uma sexualidade de Deus, porque Deus é pai, mas eu creio que essa representação é para deixar claro que muitas vezes os pais, homens, os nossos pais podem ser ausentes, mas as mães não. Eu creio que o que Deus está falando aqui é que nosso Deus é um pai presente. Ele é um pai que não abandona. Lá em Ruth, no capítulo 2, versículo 12, temos a mesma metáfora. Diz para Ruth, olha, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Deus, ele é um pai perfeito, um Deus que nunca está longe, ele está te protegendo, ele está junto. O erro que tem quando nós lemos esses 4 versículos é que você pode pensar que se você está perto de Deus, se você tem fé, se você está orando, se você está indo à casa do Senhor, coisas ruins não vão acontecer a você. E eu quero dizer para você que este é um erro. E eu quero mostrar para você o porquê que é um erro. Sabe, principalmente, é fácil nós cairmos nesse erro, porque você ainda está com o Salmo aberto no capítulo 91, sim ou não? Olha só o versículo 5, eu vou ler e você acompanha. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aqui parece que nem doenças, nem a violência das flechas ou das balas perdidas, hoje em dia, vão nos atingir. No versículo 7 vai falar, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. É interessante que no versículo 11 e 12, vai falar que nem mesmo tropeçar nós vamos. Porque os seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então, se nós entendermos que nada de ruim vai acontecer com os filhos de Deus, se nós estamos próximos de Deus, nada de ruim vai nos acontecer, se nós tomarmos isso como verdade, o contrário também se torna verdade. Se coisas ruins têm acontecido na tua vida, é porque você não é filho de Deus. Se coisas ruins acontecem para você, é porque você não tem orado o suficiente, você não tem fé o suficiente, você não é filho de Deus. E eu quero mostrar para você pelo menos 3 razões pelas quais nós não deveríamos ler dessa maneira. A primeira razão pelo qual nós não deveríamos ler dessa maneira é que quando você quer muito que um versículo diga algo para você, se você quer muito encontrar um versículo que vai dizer o que você quer ouvir, então muito provavelmente não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque o nosso coração é pecaminoso. E a gente vai ler um versículo e a gente vai querer interpretar da nossa forma. Se, cara, é isso que eu quero ouvir, se é isso que eu quero ouvir, então provavelmente não é isso o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia geralmente nos confronta.
A Bíblia geralmente vai contra a tua natureza, por isso que ela é o livro mais odiado. Na China você não pode ter uma Bíblia. A Bíblia que você pode ter é editada. Em governos comunistas, o primeiro livro que era queimado era a Bíblia, porque a Bíblia nos confronta. Então, se você lê a Bíblia e quer muito que aquilo diga uma coisa, provavelmente a Bíblia não está dizendo isso. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo, uma reportagem do Fantástico, para você entender o que eu estou falando. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? E a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Ok. Eu acho que foi bem explícito o que eu quero dizer. Quando você for no texto e o texto está dizendo algo que o teu coração quer muito ouvir, se acalma.
tenha certeza que é isso que o texto quer falar. Vai o que outras pessoas espirituais falaram. Gente, nós já temos quase 2000 anos desde que Jesus pisou esta terra. Não tem nenhuma dúvida que você tenha que pessoas espirituais já não tenham escrito. Na verdade, os grandes pensadores da teologia já viveram antes de nós. Então se acalma, estuda, que você pode cometer um pecado por má interpretação de texto. O segundo motivo que eu quero dizer que nós não deveríamos interpretar o Salmo 91 como se nada de ruim fosse acontecer conosco, é que quando você compara o Salmo 91 com outras passagens da Bíblia, você vai entender que de fato o Salmo 91 não deveria ser interpretado dessa forma. Você não deve apenas ler um texto fora do contexto. Ainda sim, no livro de Salmos vai falar sobre salmos de sofrimento, salmos de perseguição, salmos de lutas. Até o final nós vamos interpretar corretamente o Salmo 91. Mas o que eu quero lhe dizer, antes de tomar uma decisão baseando-se num texto, compare com outras passagens da Bíblia. Por exemplo, vemos o livro de Jó. Quem aqui já leu o livro de Jó? Bom, algumas pessoas não leram ainda. O livro de Jó vai falar sobre um homem de Deus que passou por diversos sofrimentos, sim ou não? Sim. E ele tinha alguns amigos. 4 amigos. Com amizade daquela. E esses amigos, eles acreditavam que se você vivesse uma vida que agrada a Deus, você não passaria por problemas. Você meditasse, servisse, orasse, desse os sacrifícios. E vez após vez, eles iam rebatendo Jó. Jó, se você amasse a Deus, não aconteceriam problemas. Jó, se você fosse fiel a Deus, não ia ter problemas. Jó, se você continuasse firme com o Senhor, não teria problemas. Porém, perto do fim, Deus ele se revela a Jó e Deus repreende os amigos de Jó. Em Jó 42, no versículo 7 e também no versículo 8, Deus vai falar. Jó 42, 7 e 8, Deus ele fala o seguinte: a Elifaz, e diz assim: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. E o que Jó falou a respeito de Deus? Jó falou: nós aceitaremos o bem de Deus, apenas o bem, não o mal. Jó falou: nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Jó aceitou o sofrimento como vindo do Senhor. Então, quando você compara a Bíblia com outras passagens, até mesmo com o primeiro versículo que nós lemos, sim, no mundo nós teremos aflições. A terceira razão que nós não devemos interpretar o Salmo 91 como se nada de ruim fosse te acontecer, sabe por quê? É porque Satanás quer que você entenda o Salmo 91 dessa forma. Satanás, ele quer que você entenda que o Salmo 91 está dizendo que nenhum problema vai acontecer contigo, que você não vai sofrer um desemprego, que você não vai perder um filho, que você nunca vai tropeçar. Satanás quer que os cristãos acreditem que a Bíblia diz que nada de ruim vai acontecer com você, se você for um cristão. Eu geralmente não gosto quando eu ouço mensagens e as pessoas falam por Satanás. Não, é porque Satanás quer que você... Calma. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque está na Bíblia. Satanás, ele conhece a Bíblia, mais que você. E se você... Ele quer primeiro que você não entenda a Bíblia, que você não procure. Mas se você procura, ele quer que você entenda errado. Por isso que há tantas seitas, por isso que há tanta mentira, até mesmo esse... senhor, que disse que foi a coisa mais difícil que ele teve que fazer na vida. Satanás quer que você entenda errado a Bíblia. E Satanás usou exatamente esse versículo para enganar uma pessoa. Lá em Lucas capítulo 4, vai falar sobre a tentação de Jesus. Jesus ele foi tentado. E aí no versículo 9,
Em Lucas 4:9, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás disse, usou o Salmo 91. Jesus, se joga daqui. Se você morrer, Deus não estava contigo. Os anjos não te protegeram. Ou a Bíblia está errada, ou você não tem fé. Jesus respondeu também com a Bíblia. É interessante que Satanás usou passagens de diversos textos e Jesus se defendeu sempre utilizando o livro de Deuteronômio. Já pensou se tivéssemos que nos livrar de todos os pecados com o nosso conhecimento de Deuteronômio? Estava lascado, né? Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Satanás está tentando em todo Lucas 4, nós não vamos ter tempo para ler todo Lucas 4, mas o grande objetivo de Satanás para Jesus era que Jesus não tomasse o caminho difícil. Era que Jesus tomasse o caminho do prazer, era que Jesus escolhesse o caminho mais fácil, era que Jesus não tomasse a via dolorosa, o caminho de dores, o caminho de sofrimentos. Satanás vai querer para mim, vai querer para você, e vai colocar uma mentira no seu coração, e colocou essa mentira na maioria das igrejas do Brasil, se eu não estiver enganado, porque eu não fiz nenhuma estatística, mas pelo que eu vejo no YouTube, a grande mentira é, escolha o caminho mais fácil, seguir a Jesus vai te dar prazer, você nunca vai tropeçar, problemas não vão vir. Satanás, ele disse a Jesus, olha, você não precisa ser o rei do mundo desta forma, entregando a sua vida numa cruz, sendo humilhado. Não, se você quiser, eu te darei todos os reinos do mundo. Não precisa sofrer. Satanás vai dizer, não passe fome. Não passe fome. Use os seus poderes para transformar estas pedras em pão. É interessante que Jesus nunca usou os seus poderes por benefício próprio. Satanás estava dizendo, seja um homem diferente, não precise dos outros, não trabalhe, não sofra, comece a transformar pão, peixe, Macfish, x-salada. Mas Jesus também não seguiu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor. Satanás diz, não sofra as dificuldades dessa vida, se mate, desista, cometa suicídio. Se Deus te salvar, tudo bem. Se você se matar, pelo menos não terá que passar por tantas dificuldades, pois você não deveria sofrer. Muitos cogitam o suicídio por ver os sofrimentos que passaram na sua vida, os abusos, o filho que tanto você amou e carregou no seu ventre por 9 meses morrer. O filho que nasceu, eu estava ouvindo uma história de uma pessoa, um pastor, que ao chegar era até uma reportagem da BBC, ao chegar no culto, tinha um bebê recém-nascido. A sua mulher foi cuidar das crianças, ele foi pregar, deixou o seu bebê dentro do carro. E ele morreu. Como continuar vivendo após isso? Como continuar vivendo após um abuso? Como continuar vivendo após um câncer? Como continuar vivendo? O que nos impede de sairmos daqui e não sermos assaltados e assassinados? Satanás, ele quer destruir a tua fé. Satanás é estratégico. Ele quer te fazer não compreender o texto. Ele quer matar o poder dessa promessa na tua vida. Ele quer fazer com que você entenda errado. Nunca vai me acontecer sofrimento. Nunca vai me acontecer nada de ruim. Nunca vou perder um filho. Nunca vou ficar desempregado. Nunca vou ter que comer só arroz.
porque eu não tenho a carne, o bife, o frango, o feijão. Nunca isso pode acontecer, porque eu sou filho de Deus, aleluia, dá um glória, igreja! E aí você se empolga. Caramba, não vai acontecer nada de ruim comigo não, yay! Aí vem o glória a Deus, vem bem aqui, eu sei que da Marli veio bem aqui, ó. Da vida pregressa da Marli, de outras igrejas, que era só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Não cantava essas músicas. Mesmo que me mates, louvarei a ti. Se tirar-me tudo, eu te bendirei. Se me arruinares, vou te adorar, cantar a ti, és tudo que eu... Não ria da minha voz. Saia daqui e conheça um ateu. Você sabe qual que é a principal dúvida e o principal argumento que os ateus usam para não crer em Deus? Ou para que pessoas que se desviaram não creem em Deus? Sabe qual é o principal argumento? Sofrimento. Se Deus existisse, um Deus de amor existisse, Ele não permitiria que essas coisas acontecessem na minha vida. E o que eu quero afirmar para você através da palavra de Deus é que Deus usa o sofrimento. Deus usa o sofrimento. Deus usa o sofrimento. Poderia dar diversas histórias atuais, mas eu vou dar uma história que todos conhecem. Na verdade, depois de Davi e Golias, eu acho que é a história mais conhecida da Bíblia. José do Egito. Você lembra José do Egito? Através de um erro do seu pai Jacó, a poligamia. E você vê em Gênesis que diversas vezes deixa claro que a poligamia, um homem ter mais de uma mulher, não dá certo, só cabe em desgraça, não teve nunca que deu certo. Nunca Deus permitiu, era só desgraça que acontecia. Existia uma esposa mais amada de Jacó e ela, ao dar à luz ao seu segundo filho, morre. Então Jacó começa a priorizar e amar mais esses filhos, os filhos da esposa amada. Você vê que José, a gente tenta, né, e as igrejas da vitória, agora é só vitória. Eles afirmam, não conte para ninguém os seus sonhos, porque eles não vão acreditar em você. Se Deus colocou um sonho no seu coração, viva por esse sonho, porque Deus vai realizar. Aí tem que pisar, porque dá mais veemência. Porém, José, eu interpreto que ele era alguém com sonhos de grandeza. Tudo bem, ele teve aquele sonho, mas por que ele vai falar para os outros? Bom, já vejo todos vocês aqui curvados. Você, mamãe, papai, a mãe de vocês, tudinho, eu vejo tua mãe. Raimundo, tua mãe aqui, ó. Raimundo é meu irmão. Tua mãe aqui, e eu em pé em todos vocês. Meu Deus, José. Não se fala essas coisas, meu amigo. É a mãe do cara. É o pai do cara, José. E o que acontece? Surgiu uma ira nos irmãos, pensaram em matar, não mataram, ganharam um dinheirinho para tomar uma coca depois do futebol. Venderam José. José foi preso e, rapaz, aconteceu muita desgraça na vida de José. Quando parecia que ia dar certo, viu uma desgraça. Parecia que ia dar certo, viu uma desgraça. E foi preso, e foi acusado, e nada aconteceu. E ele foi fiel ao Senhor, não pegou a mulher do cara, a mulher mentiu, e ele foi preso, e interpretou sonho, e o pessoal esqueceu dele. E José orou por anos e anos. Gente, ao nós olharmos a vida de José, 4 capítulos, pode parecer pouco tempo. Mas você já imaginou orar por mais de 10 anos na sua vida? Você sendo escravo, num povo que não adora o teu Deus. Um local onde você não tem uma expectativa nenhuma de sair da prisão ou das coisas melhorarem. Injustiça. Hoje, meus irmãos,
existem cristãos que estão presos por causa da sua fé. Recentemente, cristãos foram presos porque foram participar da China, foram participar de um congresso em um outro país. Quando voltaram, o governo chinês soube que eles estavam nesse congresso, os prendeu. Só foram avisar a família depois de mais de 24 horas. Todo mundo preocupado, cadê eles? E o que acontece? Foi apenas através dessas coisas terríveis que aconteceu com José, e nós não sabemos se ele sofreu algum abuso, nós não sabemos a fome que José passou, o sofrimento, o abandono, a amargura de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos, de ter sido rejeitado pelos seus próprios irmãos. A gente não consegue, porque a Bíblia ela não entra nos detalhes, a gente não consegue compreender a dor de José. Mas foi apenas e através de apenas isso, do sofrimento, que milhares de pessoas foram salvas, que a família se uniu novamente. Foi apenas através disso que nações foram poupadas da fome. Lá em Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, José falou: vocês planejaram para os seus irmãos, quando os encontrou novamente, se revelou, depois de todo um teatro que ele tinha feito. Ele fala: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. É interessante que parece muito com Romanos capítulo 8, do versículo 28 ao 29. Romanos 8, 28 ao 29 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus quer falar com tudo isso? O que significa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? O que significa, gente, é que você é um ser finito. Você não é inteligente o tanto que você pensa e acha. Eu não sou. O tanto que eu penso, eu acho. A nossa capacidade de compreensão é limitada. O que Deus está falando é que se você é um filho dele, nada vai te acontecer que não seja para render maior glória a Deus, maior glória a você e uma alegria maior para você na eternidade. Os abusos, os sofrimentos e coisas ruins acontecem. Apesar dos sofrimentos, um abuso sexual não foi Deus que criou, um aborto não foi Deus que criou, um assalto não foi Deus que criou, mas o que a palavra de Deus diz é que Deus, ao olhar esta eternidade, ao olhar isso, Ele está cuidando dos seus filhos, e esses sofrimentos que apesar de não ter Ele criado, vai cooperar para o seu bem eterno. Se você parar para pensar, essa é a maior derrota do mal e de Satanás. É que para os filhos de Deus, Satanás vai planejar o mal, o mundo vai planejar o mal, coisas terríveis vão acontecer, mas no final, todas essas coisas vão render em glória a Deus. Em Lucas 21, do versículo 16 ao 18, Jesus conta algo interessante. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Por isso que não é de se surpreender aquilo que o meu amigo do GA falou sobre a própria filha daquele senhor o rejeitar. E eles entregarão algum de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Peraí, Jesus, não. Eu estava pegando até aí. Mas alguns de nós serão mortos, mas nenhum cabelo da nossa cabeça vai se perder? Tá difícil aí de compreender. Aí Jesus explica no próximo versículo. É perseverando
que vocês obterão a vida. Na João Ferreira de Almeida atualizada, ela tem uma tradução mais próxima do original do grego. Ela diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Essa palavra perseverança, é na vossa perseverança, significa upomone. É na vossa perseverança. O que é essa perseverança, upomone, na Bíblia? No Novo Testamento, ela significa a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, o que a Bíblia quer dizer é na vossa capacidade de não se desviar do seu propósito e da sua lealdade à fé, mesmo diante dos maiores sofrimentos e provações. O que a Bíblia quer te ensinar é que as provações, os sofrimentos que vêm na vida do cristão é para o aperfeiçoar, é para o salvar, é para o preparar para a vida eterna. Se você não passa nos sofrimentos, se você não passa nas provações, se você não passa nas lutas, você não está no caminho do céu. E eu posso te provar na própria vida de Jesus. Meus irmãos, se você ama alguma coisa mais do que ama a Deus, essa coisa ela te possui, mesmo que sejam coisas boas. Se você ama o seu filho mais do que a Deus, esse filho te possui. Se você ama o dinheiro mais do que a Deus, o dinheiro te possui. Se você vive pelos seus filhos, e você nunca vai dizer que eles são mais importantes do que Deus, mas lá dentro você sabe que se seu filho morresse, você não conseguiria perdoar a Deus, você não conseguiria manter a fé. Você sufoca os seus filhos, você sufoca a sua vida, você não tem paz, porque ou o seu filho vai lhe decepcionar, ou você vai o perder. Se você ama qualquer coisa mais do que a Deus, você não conseguirá lidar com os problemas dessa vida. Tem alguns irmãos do nosso GA que estão esperando filhos. 3 logo. Mas se 2 desses filhos nascerem, Davis e Melissa, Renan e Yasmin, Paulo e Sara, e a para, ou se seu filho nascer com uma deficiência, que em toda a sua vida precisará do seu cuidado, a sua vida pode se acabar, a sua paz pode se acabar. Porém, se você se aproxima de Deus no meio desse sofrimento, entrega ao Senhor o seu futuro a Ele, você sabe: Deus, eu não sei como eu vou criar essa criança com deficiência, eu não sei como eu vou persistir pela morte desse meu filho que eu tanto amei durante 9 meses no meu ventre. Você está entregando a sua vida nas mãos de Deus. Você que ama o seu trabalho, a condição financeira que hoje você tem, de ter uma casa, de poder viajar todo ano, de poder andar de carro, mas vamos dizer que você perde tudo isso. Algumas pessoas vão lidar com o sofrimento, com outros pecados, com a prostituição, com a imoralidade, com a ira, com a raiva, e acabam por se afundar em um ciclo de pecado, em um ciclo de destruição. Mas você pode se aproximar de Deus, resistir, obedecer e orar até a tempestade passar. O que Jesus está falando é que Deus manterá a sua eternidade. E essa é a paz que excede todo entendimento. Quando Jesus diz: olha, eu vos deixo a minha paz, não dou como o mundo dá. Qual que é a paz que excede todo entendimento? A paz que o mundo tem é quando as coisas estão tudo bem, eu não me preocupo.
Mas a paz que excede todo entendimento que a Bíblia ensina é que mesmo quando as coisas, meu marido me abandona, a minha filha morre, eu sofro um abuso, eu sofro um acidente de carro voltando do culto agora, nessa chuva, passo ali naquelas tartarugas que ficam lá no meio do sinal, meu carro capota, eu fico paraplégico, não posso mais pregar, não posso mais andar, eu posso apenas ver, ouvir, ou quem sabe eu fico até cego, apenas ouvindo. Viver uma vida de paz que excede todo entendimento, eu vou lhe dizer, nesse momento, pode parecer impossível que eu vou viver em paz no meio dessa situação. Mas o que eu devo fazer? Eu devo resistir, eu devo me aproximar a Deus, eu devo orar, eu devo confiar a minha vida nas mãos do Senhor, mesmo estando tetraplégico. Deus vai manter a minha eternidade. Esse mundo é só um momento. O sofrimento, ele vai me refinar. Como é esta paz, pastor? O Salmo 91. No versículo 14 diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com Ele. Olha só que interessante, na adversidade estarei com Ele. O próprio Salmo 91 diz que esse que habita no esconderijo do Altíssimo passará pela adversidade. O que ele diz é que ele estará conosco. Nós não podemos ler o Antigo Testamento, o início da Bíblia, sem comparar com o final. O final vai explicar o início. Quantos aqui, que são os mais velhos, é um filme de 99, assistiu o filme Sexto Sentido? Gente, é um filme fantástico. Bruce Willis, né? O nome do Bruce Willis. E aí você vê e tal, aquele filme que tem a criancinha, eu vejo pessoas mortas todo tempo. Aí quando chega no final, você descobre que o Bruce Willis está morto. Eu não deveria ter falado disso, né? Eu estraguei o filme. Gente, já tem 23 anos esse filme. Não é mais spoiler não tá no cinema não. E aí, se você assiste uma primeira vez, quando chega no final, sabe aquele filme que fala assim: meu Deus, tô passada, chocada. Igual nosso prefeito. Mas quando você assiste de novo, você começa a perceber que as pessoas não olham para ele, as pessoas não respondem a pergunta diretamente, porque você já sabe, ele está morto. No Antigo Testamento, quando a Bíblia falava que Deus passaria conosco no sofrimento, quando a Bíblia falava assim, ó, e na adversidade estarei com Ele, eles acreditavam que Deus ia estar lá como um espírito passando pelas dificuldades. Vai. Mas porque nós, graças a Deus, nós vivemos numa época, fantástica. Deus, pela graça de Deus, já nos deu a capacidade de ter o Novo Testamento escrito. Nós sabemos que no desenrolar, o Senhor não participou dos sofrimentos apenas metaforicamente. De fato, Ele suportou o sofrimento. Ele virou carne, Ele se tornou humano, Ele se tornou mortal, Ele teve que desenvolver coragem, Ele teve que passar por fome, Ele teve que ser abandonado pelos seus companheiros, Ele teve que enfrentar a vergonha, Ele teve que enfrentar o medo, Ele teve que enfrentar a doença, Ele teve que enfrentar a humilhação, Ele teve que enfrentar os abusos, Ele teve que enfrentar cuspes na sua face, Ele teve que enfrentar os chicotes, Ele teve que enfrentar o seu couro cabeludo sangrando, Ele teve que enfrentar a sede de beber vinagre, Ele suportou o sofrimento.
A maior religião do mundo é também a única religião que tem um Deus que sofreu, que tem um Deus que sabe o que é o sofrimento. Você percebe que logo depois da adolescência de Jesus, não se fala mais sobre José? Ele experimentou perder pessoas amadas. No versículo 7 do Salmo 91, quando fala: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Na verdade, em Jesus foi: não acontecerá nada em 10.000 à sua direita. Nada vai acontecer aos 1000 que estão do seu lado. Apenas você vai ser atingido. O nosso Deus precisou desenvolver coragem. Em Hebreus 5, do 8 ao 10, eu acho essa passagem esclarecedora. O livro de Hebreus, para mim, é um livro muito esclarecedor do Antigo Testamento. Ora, ele foi escrito aos hebreus, aos judeus. Olha só o que diz sobre Jesus. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí agora eu quero que você volte um pouco para Hebreus 4,15. Ele foi levado como sumo sacerdote pelos seus sofrimentos. Hebreus 4,15 vai dizer: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim como no Salmo 91 diz que Deus é como uma mãe pássaro tentando juntar os filhos embaixo, e se você estiver na sombra do Altíssimo, você estará protegido. Jesus usa a mesma metáfora em Mateus 23:37 e em Lucas 13:34. Mateus 23:37 e Lucas 13:34. Jesus usa a mesma metáfora que Deus usou no Salmo 91. Ele diz: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Quantas vezes eu quis unir vocês? Se você for ler o contexto de Mateus 23 até o Mateus 25, Jesus vai se desenrolar no julgamento final. Lembra da mensagem da semana passada, onde nós falamos sobre a condenação, o julgamento? Jesus ele está dizendo que como a sua mãe, uma galinha, protege os seus filhotes debaixo da sua asa, e como é que ela protege o filho da chuva? Ela sendo molhada. Existe uma história apócrifa que conta sobre um incêndio que aconteceu numa grande floresta. Quando o incêndio se apagou, encontraram um pássaro queimado, morto. Mas ao retirar esse pássaro, os filhinhos estavam vivos. Uma mãe pássaro protege os seus filhos, suportando o sofrimento por eles. A chuva não molha os filhos, mas molha a mãe pássaro. Os predadores não matam os filhos, mas matam a mãe pássaro. O que Jesus nos diz, quando Ele quer nos unir, é que Ele suportará o sofrimento eterno, e Ele suportou no nosso lugar. O maior ato de amor de Deus não foi apenas nos criar, mas é interessante que, morrendo de braços abertos, como se fossem as suas asas abertas, morreu enquanto o povo zombava dele, o ridicularizava, o humilhava, e o seu maior ato de amor foi permanecer, foi perseverar. Meus irmãos, se você é cristão, se você entregou a sua vida a Jesus,
Uma coisa eu quero dizer: coisas ruins acontecerão conosco. Coisas ruins vão acontecer conosco e vão acontecer com o mundo, e vão acontecer com todo mundo. Nós vivemos em um mundo caído de sofrimento. Mas como ter paz em um mundo de sofrimentos? Que é a grande pergunta da mensagem de hoje. Com tudo isso que nós lemos e refletimos, a resposta é: Senhor, se o Senhor foi paciente e permaneceu no meio do sofrimento por mim, se o Senhor aguentou a dor, o sofrimento, a perda, a humilhação por mim, eu também serei paciente. Eu também permanecerei nesse sofrimento. Sim, o sofrimento de escala menor. Mas eu sofrerei, Senhor. Eu suportarei pelo Senhor. O sofrimento que nós suportamos é Deus nos formando para sermos como Cristo. É por isso que nós podemos ter paz que excede o entendimento humano. É por isso que nós cantamos que amor é esse, graça incalculável. É porque sim, o sofrimento vai vir. Não vamos interpretar incorretamente a palavra de Deus, mas vamos entender que o nosso Deus também sofreu. E através do sofrimento ganharemos a nossa alma, seremos salvos. O seu sofrimento não é sem sentido. A luta que você passa ou passará não é uma luta em vão. O Senhor está com você no meio do sofrimento. Vamos lá? Senhor Jesus, como nós cantamos, eu te peço, Senhor, que nos dê a paz que excede todo o entendimento humano. Quando os nossos planos forem frustrados, Senhor, os nossos sonhos forem frustrados, possamos entender que o teu plano maior é nos formar à imagem de Jesus. Deus, ajuda esta igreja a ter fé, a não temer, Senhor, o mal que pode vir a ocorrer, mas entregar em tuas mãos as nossas vidas. Senhor, que todos aqueles que já te declararam como Senhor e Salvador possam ser aperfeiçoados, como diz lá em Lucas 21, permanecendo, como o Senhor falou, é permanecendo no meio ao sofrimento, às lutas. E aqueles, Senhor, que não te entregaram a vida, que possam pedir de ti em oração: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, salva-me, tem misericórdia de mim, me aceita como teu filho e tua filha. Essa pessoa possa fazer essa oração falando a ti, Senhor, antes que seja tarde. Nós oramos isso. Nos dá a paz, Senhor, em meio ao sofrimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você e que você tenha uma vida de paz.